Um dos principais desafios que todas as empresas têm e sempre tiveram é o de definir boas metas para orientar o negócio. Mas não basta apenas definir as metas, é necessário alinhar essas metas por toda a organização, entre departamentos, times e pessoas. Meu nome é Kelvin Weiss e hoje eu vou te mostrar como o Google, a Netflix, o Walmart, só para citar algumas empresas modernas e inovadoras, fazem para lidar com esse desafio de definir e alinhar metas por toda a organização. E elas fazem isso por meio de um modelo simples e leve que você mesmo pode começar a utilizar na sua organização hoje mesmo, chamado OKRs, Objectives and Key Results, ou em português, Objetivos e Resultados Chaves. OKR é então uma forma eficiente de você definir boas metas para sua organização, ajudando a manter o foco e o alinhamento entre todos. Ajuda a trazer um senso de propósito para todos dentro da organização. Eu vou contar uma pequena historinha para mostrar essa questão do senso de propósito. Certa vez um homem encontrou dois pedreiros, se deparou com dois pedreiros e ele fez a seguinte pergunta para o primeiro: "O que você está fazendo?" E esse pedreiro respondeu: "Eu estou assentando tijolos." Então ele virou-se para o segundo pedreiro e fez a mesma pergunta: "O que você está fazendo?" E ele disse: "Eu estou ajudando a construir um lar." O primeiro então estava sem propósito, executando apenas a sua atividade. Para ele o que era importante era assentar tijolos. Para o segundo pedreiro, tinha um propósito maior da tarefa que ele estava fazendo. Ele sabia o porquê ele estava fazendo aquilo que ele estava fazendo. Será que todos dentro da sua organização sabem o porquê estão executando determinada iniciativa, projeto ou atividade? Será que você sabe disso? O OKR nos ajuda a lidar com esse desafio. OKR em português significa Objetivos e Resultados Chaves. Esse modelo foi originalmente proposto pela Intel, mas se tornou bastante popular a partir do momento que o Google, no final da década de 90, passou a utilizá-lo e isso ajudou o Google a crescer de 40 para 60 mil funcionários. OKR basicamente é a junção de dois componentes, objetivos e resultados chaves. Objetivos são definições do que se pretende alcançar. Um objetivo deve ser curto, inspirador e envolvente, mas também deve motivar, desafiar e dar senso de propósito para a organização, para o time e para as pessoas. Já que Results pode ser definido como um pequeno conjunto de métricas que medem o progresso em direção ao objetivo. Cada resultado-chave precisa ser quantitativo e mensurável. Se não tem um número, não é um resultado-chave. O primeiro passo é definir qual é o objetivo. Um objetivo poderia ser aumentar as nossas receitas recorrentes, tornar a experiência de nossos usuários memorável ou ainda aumentar a nossa presença em redes sociais. O objetivo é aquilo que a gente pretende alcançar. Na história que eu contei para você sobre o pedreiro, o objetivo poderia ser construir um lar seguro e acolhedor. Vamos supor que você define um objetivo como sendo aumentar a audiência nas redes sociais. Parece um excelente objetivo, não é verdade? Mas como podemos medir se nós estamos de fato aumentando a audiência nas redes sociais? É aí que entra o segundo componente dos OKRs, que são os resultados chaves, os Key Results. Nesse caso, nós poderemos definir alguns objetivos chaves, como por exemplo, aumentar o número de seguidores do Instagram de 1.000 para 5.000, aumentar o número de visualizações totais no YouTube de 50 mil para 80 mil, e ainda manter o custo com posts patrocinados em até R$5.000. Observe então que cada resultado-chave nos ajuda a saber se nós estamos indo em direção ao nosso objetivo. Ele é quantitativo e ele é mensurável. É importante você definir resultados esperados que sejam equilibrados e levem o time ao resultado esperado. Nesse caso aqui, eu julguei importante adicionar um resultado-chave para manter o custo com posts patrocinados em até R$5.000. Caso contrário, o aumento da audiência nas redes sociais poderia ser feito através de patrocínio e gasto exorbitante, de uma forma não orgânica e que provavelmente não seria uma forma sustentável. Então, ao definir os objetivos chaves, pense de uma forma equilibrada. Uma boa prática é você ter de 2 a 5 resultados chaves para cada objetivo. Menos que 2 se torna difícil de você saber se você está de fato andando em direção ao objetivo. E mais do que 5 já se torna complexo para você gerenciar. Provavelmente você nem vai se lembrar mais do que 5 resultados chaves para cada objetivo. Perceba então que o OKR é a junção de um objetivo mais um conjunto de resultados chaves. O objetivo mais um conjunto de resultados chaves é igual à sua meta, é igual um OKR.
O simples fato de você definir um OKR não significa que as coisas automaticamente vão dar certo de uma forma milagrosa. Você terá que trabalhar duro para atingir aquele OKR que você acabou de definir. É aí que entra um terceiro componente, que é o componente das iniciativas, dos projetos ou das tarefas. Significa então que você vai precisar olhar para os seus objetivos, os seus resultados chaves e definir quais são as suas iniciativas, seus projetos e atividades que você deverá fazer para atingir aquele objetivo. Nós sempre temos mais coisas para serem feitas do que a nossa capacidade de fazer. Nós temos diversas limitações, sejam limitações de tempo, limitação gerencial, limitação de dinheiro e por aí vai. Então nós precisamos, dentro desse nosso tempo limitado, fazer as melhores coisas. Quando a gente utiliza o OKR, fazer as melhores coisas significa fazer as iniciativas e os projetos que vão nos levar até os objetivos, que vão nos levar ao alcance daqueles objetivos. Voltando ao nosso objetivo de aumentar a audiência em redes sociais, você poderia definir iniciativas ou projetos ou atividades tais como contratar uma empresa especializada em produção de conteúdo. Você poderia, por exemplo, promover lives semanais no YouTube para aumentar as views e a audiência. Você também poderia redefinir o público-alvo, os critérios-chaves para posts promocionais e por aí vai. Você iria analisar o que você precisa fazer em termos de projetos, iniciativas, tarefas que iriam contribuir para o atingimento daquele objetivo. Isso vai te dar um norte. OKRs, então, nos ajudam a manter o foco naquilo que realmente importa. E o que realmente importa é o atingimento dos objetivos que foram definidos. Os grandes diferenciais do OKR em relação a outros modelos de definição de meta é que o OKR é extremamente simples, ágil, flexível e descentralizado. Ele pode ser usado para a definição de metas em qualquer nível organizacional. Você pode utilizar o OKR para definir metas no nível da empresa, no nível de departamento, no nível de time e até mesmo no nível pessoal. E essas definições elas podem ser feitas tanto de cima para baixo como de baixo para cima. Ou seja, é o próprio time que define as suas próprias OKRs, as suas próprias metas. E existe o que a gente chama de alinhamento. Em OKR, a gente não cascateia metas como no sistema tradicional. No sistema tradicional, as metas elas vão sendo cascateadas do nível mais alto para o nível mais baixo. Normalmente por meio de um órgão centralizado que faz isso, um órgão de governança corporativa. Ele pega as metas da organização, da empresa e começa a cascatear entre os departamentos e entre os times. No OKR é um pouco diferente. A empresa define as suas metas organizacionais e cada time olha para as metas organizacionais e define quais são os seus objetivos, quais são as suas metas que, quando concluídas, vão ajudar a organização a atingir as suas metas também. E isso traz mais agilidade, empoderamento e senso de pertencimento aos times. Os OKRs são extremamente flexíveis. Por mais que a organização não esteja utilizando o OKR no nível organizacional, nada impede de você, amanhã mesmo, começar a utilizar o OKR no seu time ou até mesmo de uma forma pessoal. É claro que o melhor cenário é quando há metas no nível organizacional, porque isso permite que os times criem as suas metas alinhadas às metas organizacionais. Por exemplo, vamos supor que a organização tem uma meta de aumentar a satisfação dos clientes. Então, quando um determinado time for definir as suas próprias metas, os seus próprios OKRs, ele deve pensar o seguinte: quais objetivos e resultados chaves que, quando a gente conseguir atingir, vão ajudar a organização a aumentar a satisfação dos clientes? Nesse exemplo, um objetivo para um time de desenvolvimento poderia ser reduzir o número de falhas em produção. E um resultado-chave poderia ser manter o número de falhas em produção em até 50 por mês. Poderiam existir outros resultados chaves, mas estes apenas como um exemplo aí para o seu entendimento. E aí, gostou dos OKRs? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo alguns materiais adicionais para você aprofundar ainda mais o conhecimento nessa poderosa técnica. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para a gente saber que você está gostando do conteúdo e até uma próxima!